Olha, eu queria começar aqui pelo começo de tudo. Para quem ainda não conhece a base do quarto de milha, como que surgiu a raça quarto de milha? Bem, a raça Cornimilha, ela é originária dos Estados Unidos, né? E eles falam que é o cavalo que a América fez, né? E começaram das brincadeiras de final de semana, das corridas, né? O pessoal ia para a igreja no domingo e naquela época, nos anos 40, 30, 40, não tinha muito o que fazer depois da igreja, né? Então eles iam correr cavalo. E aí foi que veio o nome Quarter Horse, quarto de milha, né? Depois que veio para o Brasil, porque eles meio que os quarteirões, as distâncias eram um quarto de milha. 400 metros. E também aí eram os cavalos que eles usavam na lida das fazendas naquela época, né? Era o cavalo que eles usavam para apartar um boi, para apartar uma vaca, apartar um bezerro, laçar um bezerro para curar, separar os bois para mandar para o abate, né? Para tocar esse gado para trabalhar. E foi aí que foi começando. E a corrida mesmo, que é da onde o quarto de milha originou, das corridas, o pessoal gosta muito, tem aquela aposta, né? Você vê que você vai assistir as corridas aí, principalmente esses páreos de cancha reta, essas corridas escondidas, o povo fica tudo doido, né? Fica tudo. E foi daí que originou. E aí começaram as brincadeiras. O meu cavalo é melhor que o seu, é mais corredor que o seu. O meu cavalo aparta melhor que o seu, né? O meu cavalo laça melhor que o seu. E aí começaram as exposições agropecuárias, né? Que tinha de gado, aí começaram de cavalo, aí até que um grupo de criadores se juntaram e começaram a formatar a associação do quarto de milha, do Quarter Horse, né? A Aqua. E aí eles decidiram que o cavalo já tinha alguma anotações, documentações, né? E depois eles decidiram que o cavalo que ganhasse a exposição de forward seria o cavalo número 1, que foi o Wimp. E aí foi que começaram a registrar os cavalos, documentar tudo, né, ter os arquivos, começaram as exposições, começaram as competições, já tinham as corridas, começaram a aparecer os hipódromos, né, de quarto de milha, e daí foi crescendo. Aí começaram a vir as outras modalidades, o laço individual, o tambor, né, e foram inventando várias outras, né? Aprimorando, né? Aprimorando, e o negócio foi. A criação foi tomando um tal vulto, né? Foi crescendo tanto, foi despertando tanto, que virou um grande negócio, né? E no Brasil, a King Ranch, ela tinha fazendas ela tem ainda nos Estados Unidos, mas ela tinha na Austrália, na Argentina, no Brasil e, se eu não me engano, na Venezuela. E ela fez parceria aqui com uma empresa chamada Swift Armor. Por isso que era SKR, era Swift King Ranch, né, aqueles primeiros cavalos. Aí em 1954 ou 56, a King Ranch trouxe os primeiros cavalos quarto de milha para trabalhar nas fazendas, né? Ele tinha várias fazendas lá na região de Prudente, né? Tinha muita terra lá, tinham 5 ou 6 fazendas em parceria com a Swift, e era pobre de cavalos para trabalhar. Eles já tinham Sim. trazido o gado Santa Gertrudes, aí começaram a trazer alguns cavalos, O né? cavalo veio para cá para trabalhar, né? Para Não para trabalhar, ser não existia esporte. BQM, não. Veio para trabalhar nas fazendas. Então eles traziam o gado, trouxeram o gado, depois sempre estavam trazendo o gado, começaram a trazer os cavalos. Aí, outros brasileiros, nos anos 60, começaram a trazer alguns cavalos dos Estados Unidos, como o Renato Eugênio Zene Barbosa, o tio dele, Francisco Furquim Correia, que era cliente da Swift King Ranch por causa do gado, porque o pessoal ia lá no gado, ver o gado da Swift, da Swift King Ranch, e começaram a ver os cavalos.
Porque era o caso de Santa Gertrudes, né? Exato. Era o comércio de carne que veio, que Exato. era muito forte naquela época. Exato, porque era o gado importado dos Estados Unidos, né? Um alto rendimento de carcaça. Exato, e aí tinha as fazendas muito grandes, a companhia americana, né? Todo aquele. Então o pessoal ia lá ver o gado e via os cavalos. E aí conversava com os peões falavam: ah, os cavalos são muito bons para trabalhar no campo, melhor do que os nossos, e aí começou a criar aquele negócio. E foram aparecendo outros criadores. E. Pode falar. Loli, e essas características que nasceram no quarto de milha, né? Como que elas ajudaram a formar a identidade do cavalo que nós temos hoje? Assim, o quarto de milha, ele é originário do cavalo puro sangue inglês, dos cavalos dos Mustangs e daqueles cavalos antigos da colonização dos Estados Unidos, quando os espanhóis vieram para a América, né? Então ele tinha uma mistura disso daí. E naquela época foi mais ou menos o que eles usavam, porque eles não tinham registro, documentação de tudo, tá? Tinha mais do puro sangue inglês, mas não tinha dos demais. Então foram fazendo essas cruzas, entendeu? Sim. Os espanhóis levaram cavalos árabes e turcos na época, né? Isso. Na colonização dos Estados Unidos, lá para trás, né? E esses cavalos ficaram lá, foram cruzando lá nos Estados Unidos, depois vieram os ingleses também, né? Que levaram os puro sangue inglês. Então o quarto de milha é uma mistura dessas raças, mas com mais ênfase no puro sangue inglês, principalmente por causa das corridas, né? Isso em 1600. Por aí, 1600. E aí foram aprimorando, e o puro sangue inglês até hoje ainda exerce uma influência no quarto de milha, mas naquela época, no começo da raça, foi muito importante que nem um dos formadores do quarto de milha, o cavalo Tribars, que é puro sangue inglês. Né, que ele influenciou em todas as linhagens do quarto de milha. Você pega o Tribars, ele tá na corrida, ele tá no trabalho, ele tá na conformação, né? Aí teve outro cavalo puro sangue inglês chamado Top Deck, também foi um cavalo muito influente, e tiveram vários outros, né? Se você pegar a história para trás do quarto de milha, você vai ver que teve muitos cavalos puro sangue inglês, às vezes cavalos que até não tinham documento, registro da onde ele veio, mas a grande maioria era por sangue inglês. E aí foram fazendo esses cruzamentos, foram vendo quais são os cavalos velozes no quarto de milha, num quarto de milha, são esses. Quais são os cavalos bons para trabalhar no campo, são esses. Quais são os cavalos, por exemplo, os pilares da raça quarto de milha, Tribars, é o King, Liu, Wimp. O King, ele é filho de um cavalo chamado Zantanon, que vai ser puro sangue inglês, entendeu? O King foi campeão de conformação naquela época. E a conformação dele diz que era a mais bonita de todos os cavalos. Pouco Bueno, que já é filho do King. E o King é a base do cavalo de trabalho, né? Então você vê que era o que acontecia na época. Mas o que o pessoal usava? Vinha das fazendas. Quais eram os cavalos bons para trabalhar na fazenda? Que tinha mais calcência, era esse. Quais eram os cavalos que eram velozes, eram esses. E a partir daí foram ao longo dos anos, das décadas, aprimorando esses cruzamentos. Só para a gente ter uma visão mais histórica, Loli, histórica e de datas, né, aproximadamente. Quando que houve esse amadurecimento, falando desses cavalos que você citou, entre que anos, mais ou menos? Nos anos 40, né, 45, se eu não me engano, a Aqua é 45, né, que ela foi fundada, se eu tiver bem certo. Eu acho que foi isso, 45 que a Aqua foi fundada. Então nós temos aí aproximadamente menos de 100 anos aí, com esse amadurecimento real do cavalo quarto de milha. Com a fundação da Aqua, da AQHA, né, da American Quarter Horse Association, a raça tomou outro rumo, porque aí eles começaram a ter documento de tudo, catalogar tudo, saber esse cavalo é filho de quem, essa égua é filho de quem, produziu o quê,
aí ganhou em tal lugar, entendeu? Eles começaram a ter registro de Sim. tudo, porque antes disso era meio que o cavalo da Thaís, o cavalo do Loli, a égua do Caio, entendeu? E aí? É, Né? a Aqua é de 1940. 40, é. 40.